pessoal, vamos dar continuidade aqui no capítulo 2. Então, nesse capítulo a gente vai tratar dos cálculos de potência, uma vez que eles são essenciais para o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos de potência, tá? Também muito essenciais na análise. A gente vai analisar alguns conceitos básicos acerca de potência, fazer uma revisão desse conceito, tá? Dando uma atenção especial aqui nos cálculos de potência, principalmente com correntes e tensões não senoidais, tá? Vamos tratar alguns casos especiais que existem bastante frequência, que são bastante frequentes na eletrônica de potência, tá? Vamos dar uma olhada nos cálculos de potência utilizando alguns simuladores e algumas ferramentas matemáticas, ok? Bom, a potência instantânea de qualquer dispositivo ela vai ser calculada a partir das tensões que estão presentes nesse dispositivo, tá? E essa relação de potência e tensão ela vai partir das tensões das correntes que estão nesses dispositivos. Então, para isso, a gente adota alguma convenção acerca dessas tensões, dessas correntes. Então, nesse caso, a gente está observando aqui que é muito comum de se adotar a convenção passiva, em que a tensão aplicada no dispositivo e a corrente circulando desse dispositivo, quando está entrando aqui no terminal positivo, a gente entende que esse dispositivo está absorvendo potência. A gente pode pegar como exemplo um resistor. Né? Um resistor, ao circular a corrente nesse sentido e a tensão com essa polaridade, esse elemento ele vai transformar essa potência em calor e vai se tornar, por efeito Joule, um aumento da temperatura. E isso a gente entende como esse elemento está absorvendo potência. E utilizando essa ideia de convenção passiva, se a corrente estiver para cima, saindo do terminal positivo, esse elemento a gente entende que ele vai estar dispondo e fornecendo potência, tá? Então entenda que esses dispositivos aqui podem ser capacitores, resistores, indutores, fontes e por aí vai, tá? Nesse próximo exemplo, a gente vai dar uma olhada com mais detalhes com essas formas de onda não senoidais, tá? Tensão, corrente, potência. Bom, vamos olhar agora aqui uma aplicação dessas ideias de potência instantânea para a gente obter informações mais detalhadas acerca de potência média, energia circulante, energia que é trocada entre os dispositivos, tá? A partir desse exemplo de tensão e corrente, não senoidais, porém periódicas. Então, para isso eu vou utilizar aqui o MathCAD, tá? Eu abri aqui o ambiente do MathCAD, e a partir daí vamos descrever tensão, corrente, potência, e daí tentar extrair alguma informação dessas formas de onda, tá? Então, para nos auxiliar, já que é periódica, eu vou introduzir aqui uma função R de t, dois pontos, mod, que é a função resto, tá? T, vírgula, T maiúsculo, onde meu T é o meu tempo, que eu vou estar tratando, e o meu T maiúsculo vai ser o meu período. Nesse caso aqui, ela é uma forma de onda periódica a cada 20 milissegundos. Então, eu vou utilizar esses dois parâmetros aqui, T maiúsculo e R de t, e a função R de t sendo o resto da T com relação ao T maiúsculo, tá? Então, eu vou criar aqui a minha tensão V de t, como sendo aqui um bloco de programação. Vou adicionar aqui uma linha, eu vou dizer aqui que é 20 volts para uma determinada condição e 0 volts caso contrário, tá? Então, otherwise serve para isso. Está incompleto, vamos ajeitar. Então, se, e aí a gente introduz a nossa condição para a tensão, tá? Então, nesse caso, como a tensão aqui é 20 volts a partir do zero e volta a ser 0 volt a partir de 10 milissegundos. Então, para T maior do que zero, né? Então, T maior do que zero, e aqui o I, T menor do que 10 milissegundos. Só que se a gente introduzir desse jeito aqui, 0 menor do que t e 0 maior do que 10 milissegundos, tá? Vou introduzir aqui a unidade de tempo. A gente não está introduzindo a periodicidade, então é aí onde entra a função R de t. Então aqui passou a ser meu R de t. Okay? Então para isso, vamos enxergar aqui como é que ela vai se comportar. V de t. Você vê aqui que já mudou aqui o formato, né? E a gente pode introduzir agora o meu limite inferior de tempo, né? Partindo de 0 até, digamos, 100 milissegundos. Então você vê que ele já passou a se comportar de forma mais similar, né? Então aqui está vindo até 20, 30, 40, então vamos colocar aqui também até 40 milissegundos. Vamos ajeitar aqui a escala, né? Vamos botar aqui 40 volts e ele partindo aqui de menos 10 volts aqui. Pronto. Então você vê aqui a forma de onda está bem similar. Então essa ferramenta é bem poderosa porque a gente pode introduzir mais complexidades, né?
por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma forma de onda que tem um outro patamar, um outro nível, não seja apenas esses dois níveis aqui. Então eu posso introduzir aqui uma linha, introduzir aqui a outra condição. Tá? Vamos supor que seja agora menos 10 volts, se ele tiver, por exemplo, entre 10 e 15 milissegundos. Então aqui 10 milissegundos e 15 milissegundos. A gente passou a ter um outro patamar aqui na nossa forma de onda. Então isso aqui vai nos auxiliar bastante a desenvolver esses problemas com uma ferramenta matemática, gráfica, que é bastante utilizada na área de engenharia. Okay? Então vamos voltar aqui para o nosso problema original. Vamos deixar aqui o VDT assim, nossa forma de onda voltou a ser originária. E agora vamos escrever nosso IDT baseado nas mesmas ideias. Tá? Então, meu IDT agora é 20 amperes, só que até 6 milissegundos. Então aqui a unidade muda. Então aqui é 20 vezes A, ele trabalha muito bem com unidades, esse software. E aqui é de 0 até 6 milissegundos. Tá? E caso contrário vai ser menos 15 amperes. Então aqui a gente pode traçar essas duas formas de onda, I de T, e vou introduzir aqui um outro gráfico. Tá? Você vê que está correspondente, né? Deixa eu só colocar aqui algumas unidades para ele aparecer, os limitantes correspondentemente. Aqui no alto grid eu vou colocar 4 PK. Aqui também 4 PK. Então a gente consegue ver melhor as escalas, tá? Bom, então aqui eu vou aproveitar, vou copiar esse gráfico e vou colocar aqui mais embaixo o produto V de T e de T. Então eu posso descrever a equação, né, da potência instantânea. Então eu posso colocar aqui em cima P de T como sendo uma função igual, aliás, tem que ser a atribuição, né, dois pontos, V de T vezes I de T. Então a gente tem aí, na verdade, não mais como tensão, né, agora como potência. Então aqui a nossa escala eu vou colocar até 500 watts, menos 500 watts. A gente tem similarmente aqui ao problema que foi colocado. Tá? Então, a partir dessas ideias, a gente pode pensar em extrair mais informação dessa função. Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a potência média dessa forma de onda. Então, eu posso recorrer aqui a uma integração, né? Por exemplo, de 0 até o período, do meu P de tal, de tal. A potência média absorvida nesse dispositivo aqui, ou fornecida, dependendo do ponto de vista. Tá? Na verdade aqui está sendo energia, né? Então tem que ser multiplicado por 1 sobre o meu período. Então essa aqui seria a minha potência média. E a energia no período, né? Aproveitar essa expressão, energia. A energia do dispositivo. Opa, vou colocar aqui embaixo. 1.2 joules, tá? Então, o livro, nesse capítulo, ele traz esse exemplozinho resolvido que a gente pode confirmar os valores que estão nesse exercício. Ok? Outra forma de nós enxergarmos esse valor aqui da potência, a gente poderia muito bem pegar essa integral aqui da energia do dispositivo e simplesmente dividir pelo período. A gente vai ter exatamente a potência média nesse período. Okay? É outra forma de você enxergar isso daí. Aqui eu coloquei energia, mas geralmente na literatura a gente trabalha com W, work, né? Trabalho. Então vou manter aqui a mesma nomenclatura do work para ficar coerente. Beleza? Bom, vamos dar continuidade. Vamos enxergar agora aqui um problema similar ao que existe nos dispositivos indutores, capacitores, que é o problema do armazenamento e recuperação de energia. Tá?
esse problemazinho aqui em questão, ele mostra aqui uma fonte de corrente que entrega e mantém a circulação de corrente aqui nesse circuito com esse formato triangular, periódico, com 2 milissegundos, né, e que sobe até 4 amperes até o período de 1 milissegundo, tá? O tempo de 1 milissegundo. A pergunta é, qual é a potência que é trocada, né, instantânea nesse dispositivo, nesse indutor, nessa fonte, a energia e a tensão que vai aparecer em cima desse elemento, tá? Esse dispositivo. Então, se a gente puder visualizar aqui I de t como sendo uma função periódica, a gente pode desmembrá-la como termos de duas funções lineares de primeira ordem, né, de primeiro grau. At mais b para 0 até 1 milissegundo e ct mais d de 1 milissegundo até 2 milissegundos. E que o nosso problema reside em encontrar A, B, C e D a partir dessa forma de onda. Bom, aqui eu não coloquei o período, né, porque essa forma de onda periódica, aqui eu estou colocando apenas um único período para facilitar a compreensão do estudante, tá bom? Então, se a gente fizer uma análise aqui por inspeção, inclusive gráfica mesmo, a gente pode sair com esses termos A, B, C e D aqui para essas formas de onda, tá bom? Então, A seria 4 amperes por milissegundo, B seria 0 ampere, C seria menos 4 amperes por milissegundo e D seria 8 amperes. Então, se você plugar nessas equações aqui, esses períodos, você vai obter essa forma de onda, tá? Então, se a gente unir a equação diferencial relacionada do indutor com essa função IL de t, tá, e a gente derivar, por exemplo, essa função aqui, a gente consegue extrair informação acerca da tensão que está se desenvolvendo aqui em cima desse indutor, tá? Então, se eu pegar a derivada de IL de t somente dessa função AT mais B, eu vou obter como resultado da derivada somente o coeficiente A. Então, se eu pegar o valor da indutância, que é 5 milihenries, e multiplicar por A, que é 4 amperes por milissegundo, esse milissegundo aqui vai operar junto com esse milihenry, no final vai operar apenas 5 vezes 4, dando 20 volts. Está aqui esse patamar. E no outro caso, na rampa decrescente da corrente, vai ter uma similaridade, né? Você vai ficar com menos 4 amperes multiplicado por 5, que você vai obter menos 20 volts. Então, dessa forma, quando você enxerga a corrente e o produto instantâneo corrente e tensão, você passa a ter essa forma de onda de rampa triangular, né? Rampa triangular crescente, onde P de T vai chegar aqui ao pico, que seria 4 amperes vezes 20 volts, tá? E assim que ocorrer a inversão, 20 volts negativo multiplicado por 4 amperes, você vai ter menos 80 watts. É interessante notar que esse tipo de forma de onda aqui, a gente pode fazer algo similar e reconstruir lá no Mathcad. Eu deixo isso aí como um exercício para o aluno já desenvolver essas ideias, esses conceitos, utilizando essa notação e utilizar a notação do Mathcad. Mas é importante que o aluno perceba que a área, essa integraçãozinha aqui, ó, que vai refletir na energia que esse dispositivo vai estar absorvendo, no instante ele absorve essa energia, tá? E no outro instante ele vai devolver essa energia aqui, né? Essa integração da potência no tempo. Então, no fim, a energia resultante aqui vai ser zero, tá? Aqui nesse indutor e aqui na fonte de corrente também. Então, a fonte de corrente ela vai fornecer potência, vai chegar até 80 watts, vai no outro instante começar a receber menos 80 watts e volta a ser zero. Então, periodicamente, a potência líquida aqui foi zero, ok? Então, como essa potência média aqui foi zero, tá? A gente entende que esse circuito aqui está operando numa condição que a gente chama no estado estável de operação do indutor. É diferente, por exemplo, se eu introduzisse aqui uma fonte de tensão constante em paralelo com o indutor, a corrente ela iria crescer de forma indefinitiva, isso considerando o caso ideal, tá? E essa condição ela seria uma condição não estável de operação periódica para o indutor. Outro circuito bem interessante que a gente tem a aplicação desses conceitos de transferência de energia entre dispositivos está aqui, né, um circuitozinho clássico, onde a gente tem um transistor, um indutor, um resistorzinho e um diodo. E esse tipo de circuito a gente pode encontrá-los em muitas aplicações. Por exemplo, bico injetor de um veículo, de um automotor, de um carro, ele utiliza essa estrutura, essa ideia aqui. O indutor sendo exatamente a solenoide que faz parte lá do bico. Isso daqui pode ser também uma solenoide de um relé. Isso aqui pode ser a solenoide de uma bobina de um contactor. E assim por diante. Existem vários exemplos onde a gente pode utilizar esses conceitos aqui. Então, esse tipo de circuito, ele retrata o que ocorre quando você magnetiza
o indutor, e quando você, ao desligar esse transistor, o que vai ocorrer com essa corrente que foi transferida aqui, advinda da fonte VCC, e passou a circular aqui essa corrente através desse indutor. Tá? Então, durante a etapa fechada da chave, né, você vai estar aplicando o VCC aqui sobre o indutor, e na etapa aberta dessa chave, essa corrente aqui que foi circulante aqui no indutor, ela passa a ser circulante aqui nessa resistência. Tá? Então a gente pode, partir dessas ideias, derivar algumas equações diferenciais básicas para esse circuito. Por exemplo, quando eu parto da equação para a primeira etapa, LD e LDT vai ser igual a uma constante, que é o VCC. Essa aqui é a tensão de alimentação do circuito. Tá? Então quando você resolve essa equação diferencial aqui, o resultante dela vai ser essa. E L vai ser basicamente uma inclinação, VCC sobre L vezes o tempo. E o valor final que você vai obter nessa corrente que vai circular aqui através desse indutor vai ser IL de T1, VCC dividido por L vezes o tempo T1 que ele ficou efetivamente energizado, essa diferença aqui de tempo. Tá? Por outro lado, quando ocorre a abertura da chave principal, a equação diferencial ela vai mudar um pouco. Você vai ter LD e LDT vai ser igual a tensão em cima do resistor. Então essa tensão em cima do resistor, quando a gente enxerga ela à luz de utilizar os mesmos valores de IL e de IR, o IR, que é a corrente que circula nesse sentido aqui, ela é igual a menos IL. Tá? Então eu retratei essa informação aqui como sendo menos R vezes IL de T. Então quando você resolve essa equação diferencial aqui, uma das soluções que existe para ela é essa expressãozinha aqui, IL de T igual a VCC T1 dividido por L vezes E elevado a menos T menos T1 dividido por tal. Tá? Então essa equação aqui ela só é válida no período de transferência de energia do indutor para ser dissipada aqui no resistor. Tá? Então é uma exponencialzinha decrescente, como a gente pode ver. Tá? Tal é a constante de tempo desse circuito. Então essa equação ela nos serve para dar um norte de como é que esse circuito de descarregamento desse indutor vai ocorrer. Basicamente toda a energia que foi transferida para o indutor vai ser transferida para o resistor. Detalhe, sem esse circuito aqui, na hora que ocorresse a abertura dessa chave, essa corrente aqui não teria para onde ir, não teria para onde circular. Então, a diferença de potencial que seria observada aqui nos terminais da chave seria muito grande. A gente entende como uma chave aberta, uma impedância infinita. Então, a diferença de potencial aqui seria muito elevada. Então, ajustando o valor dessa resistência, é possível você controlar esse nível de decaimento aqui da corrente e o nível de tensão que vai aparecer aqui na chave. Mais uma vez, esse circuito ele é dissipativo, né? Ele basicamente pega a energia que está sendo armazenada aqui no indutor e transferindo para o resistor. A título de curiosidade, vamos equacionar alguns detalhes desse circuito, que eu acho que o autor ele foi um pouco infeliz em não ter colocado algo relativamente importante nesse tipo de circuito. Que é a seguinte pergunta: qual é a diferença de tensão que existe entre esses dois terminais aqui exatamente nessa etapa? Qual é esse valor máximo de tensão que vai ocorrer aqui na chave? Então, para isso, a gente pode aqui novamente recorrer aqui ao MathCAD. Tá? Sumiu aqui da minha tela, mas só um instante. Bom, vamos voltar aqui para o MathCAD. E aí eu vou introduzir essas equações, porque é interessante a gente ter uma noção das grandezas que estão envolvidas nesse tipo de circuito. Então eu vou começar aqui com o L1, valor de indutância, por exemplo, 5 mA, uma resistência, por exemplo, 100 ohms. Tá? O meu período T1 sendo 1 milissegundo e a minha fonte de alimentação VCC sendo 12 volts. Parâmetros bem comuns. Tá? Então, por meio dessa equação aqui, vamos ver qual é o nível de corrente que a gente espera chegar no IL de T1. Né? Então, IL de T1, a gente vai definir, né, na verdade aqui como sendo IL de T, sendo VCC por L1 vezes T. Então, IL lá no final do período seria 2,4 amperes. E a característica de decaimento, né, da corrente, a gente pode pegar uma expressão similar, vou chamar aqui de IL1 e aqui de IL2. Não é muito correto, mas aqui seria para o restante do período. Tá? É uma expressão similar. Aqui vezes T1
vezes a minha exponencial elevada a menos t menos t1 dividido por tal. Então, vou definir aqui esses meus parâmetros. Aqui volta a ser L1. E o meu tal é L1 dividido pela minha resistência. Vou chamar aqui R1 para ele tirar esse errinho aqui que está ocorrendo. Ok? Bom, então aqui L2, se a gente plotar essa funçãozinha aqui, observe que o tempo ele tem que partir de T1, né? T menos T1, para essa equação que se torna válida. Então a gente pode pensar em plotar aqui da seguinte forma. Aqui a gente vai construir uma corrente IL de T, como sendo novamente uma expressão, né? Então vai ser IL1 de T se o meu T for até T1, né? For menor do que T1. Ou caso contrário, IL2 de T. Então seria todos os outros casos, tá? Então meu I é L de T. E aí eu só vou colocar um único período, né? 0 até, vamos colocar aqui 5 milissegundos. Então aqui vamos ajustar aqui os valores. Aqui como chegou a 2.4 amperes, então está aí a nossa característica de descarga, tá? Apropriado. Isso aqui para um único pulso e voltar a ser repetitivo, você vai ter uma forma de onda repetitiva similar ao que a gente está vendo aqui. Okay? Bom, então se eu ajustar aqui alguns parâmetros, por exemplo, se eu aumentar aqui a resistência, a corrente ela decai bem rápido, né? Se eu reduzir aqui a resistência, ela vai ter um decaimento mais lento. Mas existem algumas consequências em cima da tensão que se desenvolve aqui no semicondutor. Então, para responder a isso, a gente tem que olhar para a tensão total, né? Então, a minha tensão VCC mais a tensão no indutor mais a tensão, vamos supor, coletor emissor, tem que dar igual a zero. A tensão completa nessa malha aqui, essa tensão mais essa, ou se você quiser enxergar essa mais essa, tem que dar igual a VCC. Essa diferença de tensão aqui mais essa diferença de tensão aqui tem que dar igual a VCC. Tá? Então eu posso utilizar essa aqui, às vezes fica até mais fácil para o estudante enxergar. Certo? Então VCC vai ser igual a tensão do indutor mais a tensão coletor emissor. Então, nessa condição, eu tenho interesse na tensão coletor emissor. Então, a tensão coletor emissor, no tempo, vai ser VCC menos, que é fixa, né? VL de T. E quem é VL de T? Bom, VL de T é a mesma tensão aqui no resistor, principalmente nessa condição que é a que eu tenho mais interesse. Tá? Essa daqui eu tenho muito mais interesse. Então, VL de T vai ser igual a VR de T. Então, quem é VR de T, ó, é menos R e L de T. Então, menos com menos, a gente modifica essa expressão. Fica VCC mais R vezes, a gente chamou aqui de R1, né? Vezes I L2 de T. Beleza? Então, se eu pegar esse momento aqui inicial, tá, ele tem esse mesmo valor, VCC T1L1. Então, a maior tensão que vai aparecer aqui nesse dispositivo vai ser o VC máximo, que vai ser dado pela equação VCC mais R1 vezes essa expressão aqui. Então, a gente espera nesse circuito que a gente tenha 36 volts, exatamente onde ocorrer esse ponto aqui. Isso aqui vai ser o elemento norteador da escolha do semicondutor que a gente tem. Por exemplo, vamos supor que eu resolvo aumentar para 100 ohms. É uma descarga mais rápida? É uma descarga mais rápida. Mas você vai ter uma tensão de 252 volts aplicado nos terminais coletor-emissor do dispositivo. Então, essas ideias elas são bem interessantes para que o aluno ele passe a enxergar a necessidade desse tipo de análise cautelosa para a escolha dos componentes que fazem parte desse projeto. Aí o aluno pode estar se perguntando, mas esse resistor aqui está do lado errado, geralmente você só bota o diodo para cá.
Mas o aluno tem que compreender que esse modelo de resistência ele pode estar incorporado, pode ser transferido para dentro aqui do indutor. Imagine que a resistência do fio, do bobinado que compõe esse componente. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí essa ideia e essa planilhazinha aqui, ou como ela está sendo feita, para auxiliar o estudante a compreender melhor essas ideias. Tá bom? Vamos dar continuidade. Bom, dando continuidade nas ideias que a gente está aqui desenvolvendo, outro circuito bem interessante que existe para a recuperação de energia, e esse daqui já é bem mais utilizado, principalmente em circuitos que utilizam, por exemplo, motor de passo, bobinas de atuação de circuitos que existem e exigem uma velocidade de desmagnetização rápida, por exemplo, algumas bombas pulsativas de pressão, certo? Bombas por diafragma, utilizando a estrutura com 2 transistores e 2 diodos, em que, quando esses 2 transistores aqui são acionados de forma simultânea, você fecha esses 2 interruptores aqui e aplica VCC em cima do indutor. Tá? Nesse momento, os 2 diodos vão permanecer em corte, tá? Vão ficar abertos, e aí você vai ter a equação diferencial do indutor sendo submetida a uma constante. Né? Você vai ter LD e LDT igual a VL. Nesse caso vai ser LD e LDT igual a VCC, para esse período aqui de tempo, T entre o período inicial até T mais o período final, tá? T1 mais o período final. Quando ocorre da abertura, o desligamento das chaves, você passa agora a ter a corrente circulando por meio desses diodos, né, e retornando para a fonte. Observe que essa corrente aqui está para baixo, né? Aqui ela está se direcionando para baixo, e nesse caso aqui ela está subindo. Né? Nesse caso aqui, nesse caso não, né? Nesse caso aqui, após a abertura da chave. Então ela está subindo e retornando aqui para a fonte. Então você passa a ter IS igual a menos IL. Tá? E essa corrente que retorna para a fonte, ela retorna aqui pelo referencial e volta aqui pelo indutor. Então nesse outro caso, você passa a ter a condição de LD e LDT igual a menos VCC. Aqui no slide está errado, mas rapidinho aqui eu corrijo. Menos VCC. Então fica LD e LDT igual a menos VCC. E aí essas soluções dessas equações diferenciais vão ser equações de primeira ordem, de primeiro grau. Então você tem aqui uma rampa decrescente para T entre 0 e T1. E entre T1 e 2T1 você vai ter a rampa decrescente. Isso para a corrente no indutor. No caso, para a corrente que está lá na fonte, né, a gente pode enxergar como sendo até o mesmo valor aqui do IL, tá? Chegando aqui a ser positiva. Quando ocorre a devolução, essa corrente ela muda de sentido, né? Ela muda de sinal lá para a fonte. Para o indutor não muda. Então ela vai se tornar negativa até decrescer. Então, essa é a ideia que existe para o circuito de recuperação de energia aprimorado. Ok? Dando continuidade aqui no nosso estudo de potência, esse conceito de potência, energia e recuperação de energia, é interessante a gente começar a falar sobre o valor RMS, ou valor eficaz, de uma forma de onda. Tá? A potência ela é definida como sendo essa integral, né? A potência periódica, né? Entre 0 e o meu período t, potência multiplicada aqui por 1 sobre t, dessa integral da potência instantânea P de t dt. Tá? Então, se eu resolver enxergar a potência que uma tensão senoidal, por exemplo, ela é aplicada num resistor, e eu resolvo enxergar essa tensão senoidal aplicada no resistor, eu passo a ter essa outra equação, quando eu substituo aqui V de t vezes I de t pela equação do resistor, né? O efeito Joule, dissipando energia no resistor. Então, quando eu olho para essa equação aqui, ó, a tensão ela passa a ser ao quadrado dividido por uma constante, que é o valor da resistência, e a parte periódica se mantém. Tá? Então, essa média, essa nova média que foi desenvolvida aqui para um resistor, você observa que ela passa a ter o que a gente chama de valor eficaz. Tá? Esse termo quadrático aqui, essa integral desse termo quadrático, a gente passou a denominá-la por valor eficaz. Tá? É um valor tão eficaz quanto a aplicação de um valor constante, né, uma tensão CC constante, para garantir a mesma potência média, no caso de dissipado por um resistor. Tá? Então, por definição, para qualquer variável, a gente pode criar essa definição de valor eficaz. O valor eficaz ao quadrado vai ser a média do valor instantâneo ao quadrado, a média periódica. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor eficaz da tensão é definido desse jeito. Quando você tira a raiz quadrada, você tem o que a gente chama de valor
RMS. Tá? É diferente do conceito de valor médio, tá? Em que você não tem essa parcela quadrática. Um dos efeitos disso daí é, por exemplo, quando você pega uma forma de onda pulsada, essa aqui é muito comum, isso aqui é uma forma de onda por modulação por largura de pulso, bastante utilizada em eletrônica de potência. Você tem o valor máximo, tá? VM, o período de aplicação do VM num determinado dispositivo, que é D vezes o período. Tá? D é um número entre 0 e 1, pode ser 1%, 2%, 100%, 30%. E T é o meu período de repetição. Então eu crio essa definição para V de T, sendo VM ou 0. E aí quando eu resolvo aplicar o valor RMS dessa forma de onda aqui, observa que ela é diferente do valor médio, que o valor médio seria basicamente VM vezes D. Quando você introduz esse valor V de T aqui no cálculo do valor RMS, ele passa a ser raiz quadrada de 1 sobre T, VM ao quadrado dt, ou VM raiz de D. Então o valor eficaz desse tipo de forma de onda muda e é bem diferente do que o valor médio. Okay? Outro exemplo em que é utilizado bastante esse conceito do valor médio é a definição de uma senoide. Certo? Então, quando eu pego e tento extrair o valor RMS de uma senoide, eu posso utilizar, aqui por exemplo, aqui está como corrente, né? Corrente senoidal. Quando ela fica ao quadrado, fica uma senoide ao quadrado, você passa a ter essa modificação dessa forma de onda. Observe que a parcela negativa foi toda refletida para a parte positiva, devido ao fator quadrático. Tá? Então essa ideia vai produzir o que a gente chama de valor RMS de uma senoide. E o que nos auxilia bastante a resolver esse tipo de problema, e é muito comum em eletrônica de potência, eu já coloco aqui para o estudante, que é essa integralzinha aqui. Essa integralzinha ela é muito útil. Tá? É interessante que o estudante ele passe a lembrar-se dessa integralzinha aqui, que o seno ao quadrado de θ dθ é 2θ sobre 4 menos seno de 2θ sobre 4. Ela facilita bastante a resolução de muitos problemas envolvendo senoides, principalmente quando a gente estiver entrando no estudo de retificadores trifásicos, a gente vai estar precisando muito do auxílio dessa equação. Okay? Bom, então o valor RMS, nesse caso aqui desse tipo de forma de onda, né, é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Ou, se você quiser manter essa outra notação, né, que o valor de pico, valor máximo, é raiz de 2 vezes o valor RMS da senoide. Tá? Caso você esteja lidando, por exemplo, com uma retificação não controlada com um único diodo, você passa a ter uma forma de onda de uma meia senoide retificada. Nesse caso, se você aplicar essas mesmas ideias aqui, esse valor aqui do RMS dessa forma de onda aqui passa a ser VRMS, raiz quadrada, 1 sobre 2, multiplicado por VM raiz de 2, cujo resultado dá o valor máximo dividido por 2. Então, observe um conceito interessante. Né? Se você pegar uma forma de onda sinoidal, por exemplo, que está dando, por exemplo, 220 volts, tem ali a rede elétrica 220 volts, e quer ter algo parecido com 110 volts, né? O valor eficaz de 110 volts, vamos supor que você esteja precisando de um equipamento que esteja em 110. Em algumas situações, é possível você só introduzir um diodo com corrente adequada, né, com questão térmica adequada, e você vai obter seus 110 volts de acordo. Tá? Por quê? 220 volts dá aqui 311, né, de tensão máxima. 110 volts ou 127 volts, 110 volts, né? Peraí só. Vamos fazer essa conta direito. Então, vou recorrer aqui ao nosso MathCAD, né? Então, a nossa tensão RMS que a gente tem aqui disponível é 220 volts, tá? A tensão máxima que eu obtenho desse valor vai ser tensão RMS vezes raiz de 2, certo? Se eu pegar e introduzir o diodo, eu vou ter VM por 2. Tá? Então, nesse meu VM aqui, vai ser 311. Então, se eu pegar e dividir isso aqui por 2, vai ser 155. Então, qual é o valor RMS correspondente dessa forma de onda aqui? Ora, basta você pegar e multiplicar por 1 sobre raiz de 2. Então, equivaleria a uma fonte de 110 volts. Então, essa ideia, ela mostra quão poderoso é esse ferramental matemático que a gente tem aqui. Tá bom? Uma aplicação bem interessante desse conceito do valor eficaz reside nos sistemas trifásicos e a determinação da corrente de neutro nesses sistemas, principalmente quando estão operando com carga não linear. Tá? Aqui a gente pode observar
um exemplo dessa configuração, certo? Em que eu tenho aqui a corrente circulante pela fase A, pela fase B, pela fase C, a partir dessas fontes, e esses quadradinhos aqui são modelos de carga não linear. Tá? Aqui pode ser um computador ou algo similar, de tal forma que a corrente de cada elemento aqui ele se aparente como sendo somente essa parte de senoide aqui em torno aqui dos 90 graus. Tá? Então, quando você pega e analisa essas correntes do ponto de vista de valor eficaz, a corrente, por exemplo, na fase A ao quadrado seria 1 sobre t da integral do I ao quadrado de t dt, ou tal de tal, certo? Da fase B, IB RMS, 1 sobre t, integral de 0 até t, e assim por diante. Interessante notar o que acontece quando você eleva essas correntes ao quadrado para fazer o cálculo do valor eficaz, né? Por exemplo, I ao quadrado vai ter essa natureza aqui, tá? E aí quando você começa a enxergar a composição das correntes que vão circular aqui pelo nêutron, a composição da fase A, da fase B e da fase C, né? Você observa que vai ser exatamente essa composição aqui, né? Por exemplo, a A composta com a parte da C, composta com a parte da B, depois composta com a parte da A novamente. E fica com esse formato, né? A, C, B, A e assim por diante. E aí quando você pega e resolve compor esse somatório dessas correntes aqui na fase N e enxerga esses valores ao quadrado, tá? Aqui mostrado aqui embaixo, vai ser exatamente o somatório dessas composições para você tentar extrair o valor eficaz dessa corrente, tá? Que eu estou mostrando aqui como esse somatório. Então quando você pega esses valores e resolve obter o valor eficaz real dessa corrente de nêutron, quando você aplica a raiz e termina de fazer esse cálculo, fica basicamente raiz de 3 vezes a corrente IA da fase A. Tá? Então isso mostra o poder de como essa análise mostra as condições do dia a dia. Quando você vai comprar um conector trifásico, você olha lá que o conector de nêutron, ele é bem mais espesso que os conectores da fase A, da fase B e da fase C. Essa é a grande justificativa, porque a maioria das cargas que estão presentes hoje nas residências, nos sistemas industriais, são não lineares. Beleza? Bom, pessoal, dando continuidade aqui no nosso estudo, existe uma propriedade bem interessante que nos auxilia a desenvolver o valor eficaz da soma de formas de onda senoidais. Tá? Principalmente quando essas duas formas de onda, por exemplo, V1 e V2, são senoidais e ortogonais entre si. Tá? Uma das questões que existe na ortogonalidade, uma das, né, é a seguinte, por exemplo, se essa tensão V1, ou se essa forma de onda V1, ou se essa forma de onda V2 aqui, apresentarem frequências diferentes entre si, essa integralzinha aqui, resultante, essa parcelazinha aqui, vou até marcar aqui, ela vai apresentar um valor igual a zero. Tá? Então esse termo aqui ele pode simplesmente ser cancelado. E isso exatamente se a frequência de V1 for diferente da frequência de V2. Isso já a gente vai fazer uns testes aqui no software. Tá? O que leva a uma simplificação considerável desse tipo de equação. Tá? Desse tipo de equação e de obtenção de valor de tensão eficaz para múltiplas formas de onda. Tá? Principalmente a associação, e isso daí leva a outros desenvolvimentos interessantes, principalmente quando a gente vai aplicar séries de Fourier. Tá? Então, quando você observa essa equação aqui combinada só com essa, o termo resultante, ele basicamente é o quadrado da tensão eficaz, vai ser a soma dos quadrados das tensões eficazes de cada forma de onda individualizada. E esse conceito pode ser estendido para múltiplas formas de onda associadas, que basicamente vai ficar o quadrado da tensão eficaz total, vai ser o somatório dos quadrados individuais de cada valor eficaz de cada forma de onda. Okay? Bom, vamos dar uma olhada agora em umas formas de onda, os valores eficazes de algumas formas de ondas. Né? Por exemplo, aqui você tem uma triangular, certo? Um valor mínimo, negativo, valor máximo. Ela vai ser sempre esse valor aqui. O valor eficaz vai ser o máximo, né, por raiz de 3, dividido por raiz de 3. E uma outra forma de onda bem comum, por exemplo, em conversores CCCC, conversor Bush, conversor Buck, essa daqui você tem valor mínimo, valor máximo, vai ser o RMS desses pontos aqui. Né? A parcela da primeira forma de onda ao quadrado, mais a segunda forma de onda ao quadrado,
Isso daí a gente pode extrair da seguinte forma. Essa segunda parcela aqui a gente pode enxergar como nível DC, que essa forma de onda tem, e esse nível DC vai deslocar essa forma de onda aqui do seu ponto, cujo valor médio dá zero. Tá? Então você teria uma associação desta forma de onda com essa forma de onda aqui, produzindo esse resultado. O que leva a uma série de simplificações quando você vai fazer os cálculos de conversores. Ajuda bastante esse tipo de equacionamento. Então aqui é uma equação relativamente simples de ser usada, tá? Muito prática para projeto de conversor, dimensionamento de indutores, cálculo de eficiência. Ela é bastante utilizada. Bom, estendendo esses conceitos aqui para fontes não senoidais, tá? E carga linear, a gente pode enxergar como uma forma de onda, através da análise por meio de séries de Fourier, que ela pode ser composta por várias fontes senoidais, cada uma com uma frequência, cada uma com uma defasagem, e essa composição dessas diversas fontes senoidais pode vir a produzir, por exemplo, forma de onda triangular, forma de onda quadrada, tá? Formas de onda distorcida. Então depois a gente vai dar uma olhada no apêndice aqui do livro que a gente está adotando, para construir algumas formas de onda interessantes, entender melhor esses conceitos. Okay? Bom, a título de exemplo dessa aplicação aqui, eu vou fazer aqui uma resolução rápida no MathCAD, tá? De uns exercícios interessantes que aparecem aqui. O autor desse livro, ele propõe o seguinte: fazer o cálculo, analisar o cálculo do valor RMS de V de t, vou colocar aqui como expressão, né? V de t, sendo 4 mais 8 vezes o seno de ômega 1t mais 10 graus, aqui está em graus, né? Na verdade essa função sendo trabalho em radiano, depois a gente vai ter como fazer uma adaptação, mas eu estou copiando aqui do jeito como está no texto. Mais 5 vezes o seno de ômega 2 vezes t mais 50 graus. E aí existem duas situações, né? Que é ômega 1 igual a 2, ômega 2 igual a 2 ômega 1, e a outra situação é que ômega 2 é igual a ômega 1. Tá? Então, esse primeiro caso aqui, certo? A gente já pode partir direto e extrair o valor RMS dessa tensão. Tá? Então, o V RMS, eu vou botar aqui 2 que é ao quadrado, vai ser o 4 ao quadrado mais o 8, que é valor de pico, dividido por raiz de 2 para extrair o valor RMS ao quadrado, valor de pico dividido por raiz de 2 de uma senoide, mais 5 dividido por raiz de 2 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, só alterar para igualdade, o valor RMS dessa expressão é 60,5 volts. Tá? Esse aqui para esse primeiro caso. Agora, para esse outro caso, ômega 2 igual a ômega 1, a gente vai ter que fazer uma operação em cima dessas senoides aqui e transformá-las em fasores. Tá? Porque, como estão com frequências iguais, aqui a gente vai ter dois fasores e a gente vai ter que fazer uma operação em cima deles. Tá? Então, essa primeira senoide aqui, a gente pode enxergar ela como sendo um fasor, cujo valor de pico é 8, e o ângulo é 10 graus. Tá? Então, esse 8 aqui, a gente vai ter que multiplicar pelo cosseno de 10 mais j seno de 10. Tá? E do mesmo jeito, essa tensão aqui vai ter que ser convertida nesse fasor. 5 vezes cosseno de 50 mais j seno de 50. Então aqui eu decompus em fasores e aí a soma, a combinação desses fasores aqui é que vai resultar numa senoide resultante da combinação dessas duas.
Então se a gente fizer essa operação, aqui eu vou ter que fazer a conversão para radianos, porque esse software trabalha em radianos. Pi sobre 180 dá esse valorzinho aqui em tensão, certo? Então vou fazer esse procedimento aqui para outra tensão. 180 vezes 180 também resulta. Bom, resulta nesse valorzinho aqui. Às vezes o software dá uma bugada. Tá aí, calculou direitinho. Então se eu fizer a operação de soma desses valores aqui, eu tenho meu fator resultante. Pronto. Bom, aí aqui eu posso tirar o módulo e o argumento para extrair esses detalhes como magnitude e ângulo. Então eu posso fazer assim, argumento vezes 180 por π, 25.198, e o módulo, né, desse valor resultante. Então tá aí. Então essa minha tensão, ela passa a ser enxergada agora como 4 que multiplica 25.198 com o ângulo de 12. Opa, desculpa, módulo 12 e ângulo 25.98. Okay? Então, para mostrar que essas ideias aqui são válidas, eu já vou traçar aqui os gráficos. A gente vai ver como bate bem legalzinho. Bom, a gente não respondeu quanto é que é o valor RMS, então vou fazer aqui o cálculo. Vai ser igual. A gente usa essa mesma ideia. Vou copiar aqui só para tornar mais rápido. Aqui é o quadrado. Aqui ficou faltando a raiz, né? Foi mal. Aqui vai ser o quadrado desta amplitude por raiz de 2. Então, tirando aqui a raiz, resulta em 9.546 volts. Então você observa a diferença, né, desse valor para esse valor aqui. Então vamos ver aqui a cara dessas senoides, né, dessa senoide com ômega 1 e ômega 2 diferente. Então eu vou reatribuir aqui meu V de T. Aqui reatribuído. Aí ele vai pedir ômega 1 e ômega 2. Então eu vou dizer que o ômega 1 é 2 vezes π vezes 60, vamos lidar com 60 Hz. E o ômega 2 a gente vai atribuir de acordo com o gráfico que a gente quer ver, né? Então, por exemplo, ômega 2 vai ser igual a ômega 1. Bom, aqui está em radianos, aqui tem que ser feita a conversão, né? 10 vezes π sobre 180, está em graus, aqui a gente vai converter de volta para radianos, vezes π sobre 180. Então, introduzir aqui um gráfico, V de T e T. Então, vou restringir aqui só para poucos períodos, começar aqui do zero para 166 milissegundos. Restringir aqui um pouco mais, 86, tá bom? Então você vê que essa forma de onda, se ômega 2 for ômega 1, né? Então você tem aqui o 4 associado, você tem o deslocamento e o valor, a diferença aqui tem que dar exatamente esse 12.258. Então aqui a gente pode fazer aqui um trace, enxergar esses valores, está dando 16.118, aqui 8.18. Então a diferença tem que dar exatamente esses 12.258, tá? Vamos ver agora quando ele dá frequência diferente. Então, vou multiplicar aqui por 2.
Aí você vê que a forma de onda ela muda de forma apropriada. Ok? Então isso aqui ele serve para o aluno ter um norte de como vai conceber esse tipo de problema, utilizando as ferramentas computacionais. Beleza? Bom, dando continuidade aqui no nosso estudo, a gente vai tratar agora de definições, né, do que é potência aparente, do que é fator de potência e outras definições mais interessantes que existem nessa área de eletrônica de potência. Tá? Então a gente entende que a potência aparente, definida por esse valor S aqui, tá, é o valor eficaz total da forma de onda vezes o valor eficaz total da forma de onda da corrente. Tá? E a definição de fator de potência é a potência ativa dividido pela potência aparente. Certo? Isso daí vale para todas as formas de onda que a gente pode pensar e imaginar, como a gente vai já ver. Okay? Bom, quando a gente lida com circuitos senoidais, a tensão V de T a gente vai definir como um valor máximo, né, de tensão, cosseno de ômega T mais θ, corrente I de T, I máximo vezes cosseno de ômega T mais φ. E quando você faz a operação dos dois, do produto dos dois dentro da integral para calcular o valor médio, você acaba resultando nesta parcela, né, que é a potência de pico, vezes uma parcela que dá exatamente a diferença angular da tensão com a corrente, certo? Então, quando você opera esses termos, tá, observe que esse valor máximo vezes esse máximo dividido por 2, ele nada mais é do que o valor RMS vezes a corrente MS. Então, é exatamente a potência aparente. Tá? Então, a potência aparente vezes o cosseno do ângulo da defasagem de tensão e corrente vai dar exatamente a potência média no circuito senoidal. Tá? E por definição, existe o termo potência reativa, que é Q, que seria exatamente a complementar, né? o elemento em quadratura do cosseno, que é o seno. E daí partiu para a definição da potência aparente fasorial, P mais J aqui, ou VRMS vezes o conjugado da corrente RMS. Tá? Daí se tira, por exemplo, que a potência aparente é o módulo desse fasor, né, P e Q, ou VRMS e RMS. Okay? São definições já bem clássicas e consolidadas. Agora, quando nós começamos a introduzir a análise da série de Fourier, a gente pode perceber que a gente pode utilizar esses conceitos de cosseno, seno, em conjunto com essas ideias que estão por trás dos circuitos senoidais CA. Aqui a gente está trabalhando só com uma única frequência, enquanto que na série de Fourier a gente está trabalhando com N frequências. Esse N aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tá? Pode ser 4 e assim por diante. Então a gente pode, a partir de uma forma de onda qualquer, desmembrá-la em seus termos cossenoidais e senoidais. E esses termos senoidais ou cossenoidais, a gente pode concatená-los em uma expressão mais simples, tá? Que é a série de Fourier simplificada, em que essa combinação de cosseno e seno vira um único cosseno e um único coeficiente Cn com um único ângulo entre si para cada termo, certo? São expressões similares. Vendo essas ideias, nós podemos, a partir de uma certa função qualquer, a gente pode extrair o valor RMS, tá, dessa minha expressão aqui, ou mesmo dessa, mas essa daqui ela fica mais fácil de ser compreendida, porque é um único termo de magnitude para uma única função cossenoidal para uma única frequência. Tá? Então, vendo a possibilidade de extrair esse valor eficaz, a gente pode unificar e extrair por meio dessa expressão aqui, certo? Em que vira o somatório das magnitudes de cada termo da série de Fourier dividido por raiz de 2 para você poder extrair o valor RMS, respectivamente. Tá? Então, quando a gente passa a enxergar desse jeito, a potência de componentes senoidais, seja de tensão, seja de corrente, e utilizando a natureza da ortogonalidade dessas
tensões e correntes, quando você faz o cálculo da potência na integral, observa que simplifica bastante. Por exemplo, se você pegar tensão numa determinada frequência vezes uma corrente numa determinada frequência e tentar jogar ele na expressão da potência média, na integral da potência média, esses termos vão apresentar ortogonalidade. E essa ortogonalidade vai garantir que na integral, esse produto que nós vimos antes aqui, ó, esse termo aqui, ele seja zero. Então a gente pode usar esse tipo de conceito também na análise da potência com outras formas de onda. E o que leva a uma simplificação considerável da expressão. Se a gente olhar aqui a potência para esses termos, fica basicamente o produto dos valores CC associado com cada potência média de cada termo de cada frequência. Okay? Aqui, o autor ele foi um pouco infeliz, mas esse θ e esse φ é o θ da enésima tensão e o φ da enésima corrente. Tá? Porque cada uma deles pode apresentar a diferença angular entre si. A gente está lidando com esse tipo de expressão. Okay? Então aqui o autor foi um pouco infeliz, aqui depois a gente pode fazer essa correção sem problema. A título de exemplo do uso da série de Fourier para a gente poder reconstruir tensões, correntes, eu vou abrir aqui uma apresentaçãozinha que eu peguei lá e adaptei do apêndice do livro. Tá? São séries de Fourier de algumas fórmulas bem comuns. Tá? Então, as mesmas equações que a gente viu. Então, a forma de você poder extrair esses coeficientes seria calculando as integrais das funções originárias. Tá? Aqui é similar. Então, aqui, por exemplo, uma senoide retificada de meia onda. Para você reconstituir esse tipo de forma de onda, basta você reconstruir a série de Fourier, respectivamente, desse termo. Ou, por exemplo, de uma senoide retificada de onda completa. Tá? Eu tenho aqui nas minhas planilhas aqui no MathCAD alguns exemplos que podem dar um norte para o aluno como fazer essas planilhas. Então, eu vou abrir aqui novamente o MathCAD e vou carregar aqui um material que eu já tenho. O arquivo do MathCAD, tá? Tá aqui ele. Tá? E a minha ideia é mostrar o uso dessas expressões aqui dentro do software. Tá? Então eu posso reconstituir uma senoide retificada de onda completa da seguinte forma. Vamos analisar aqui essa planilhazinha que eu desenvolvi aqui. Então eu parti com a frequência que eu quero trabalhar. Nesse caso aqui está a mesma frequência da rede elétrica. Ômega 0 sendo 2π 60 Hz e a tensão máxima sendo o pico 220 vezes raiz de 2, valor eficaz vezes raiz de 2. Tá? Então, esse VO ele vai ser definido por 2 vezes V máximo dividido por π. Aqui é 2V máximo por π. E cada termo Vn da série de Fourier, observe que N são somente os termos pares, eles vão ser definidos da seguinte forma, né? 2VMπ multiplica 1 menos K menos 1, 1 menos K mais 1. Similarmente o que está definido aqui. Então, quando a gente resolve introduzir isso aqui no MathCAD, eu estou criando essa minha variávelzinha chamada VO de t, sendo o VO calculado aqui, mais os termos, indo até um determinado número n de termos. Por exemplo, 30 termos, 10 termos, 20 termos e assim por diante. Eu posso ir extrair, por exemplo, VK, garantindo que esses termos vão formar um número par, né? Por exemplo, 1 vezes 2, 2. Então, é o termo VK2. 2 vezes 2, 4. VK de 4. E assim por diante, certo? 3, 6 e assim por diante. 3 dando 6 e assim por diante. Tá? E aqui correspondente ao que está aqui. Tá? Então esse FF aqui é exatamente esse termo. Certo? Esse termozinho que eu estou introduzindo. Só para a gente olhar como é que ele altera essas magnitudes desse termo aqui. Já que esse termo ele é similar ao do VO. Observa aqui, por exemplo, o FF de 2 dá 66%, já o FF de 6 dá só 5%. Tá? Por exemplo, vamos ver outro FF aqui. A título de curiosidade. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem o FF de 4 e o FF de 8. Certo? 13%, o FF de 8, 3%. Então, observe que, à medida que esses números vão crescendo, esse percentual ele vai caindo consideravelmente. Então, a título de exemplo, indo aqui com n igual a 3, só tem 3 termos dessa expressão, você observa que ele se assemelha, começa a se assemelhar para essa forma de onda. Né? Aqui a escala não está ajudando, mas se eu alterar aqui um pouquinho a escala, a
gente passa a ter a nossa forma de onda respectiva. Então, à medida que eu passar a introduzir mais termos, por exemplo, se eu colocar aqui para 10 termos, a forma de onda ela tende a se aproximar ainda mais do que a gente quer. 20 termos. Fica bem próximo do que a gente precisa. Então, com esse tipo de ideia, usando série de Fourier, a gente pode pensar em estender como esse tipo de forma de onda aqui ele vai interagir com os circuitos, por exemplo, forma de onda de tensão não linear associada a uma carga linear. E aí, com isso a gente pode extrair uma série de propriedades interessantes que nos interessam. Potência, corrente, né, energia e por aí vai. Tá? Então, depois a gente pode apresentar com mais detalhes esse slidezinho que eu concebi aqui. Tá? Mas vamos voltar aqui para o que nos interessa. Bom, então, por trás desse conceito, né, a gente pode construir uma fonte de tensão qualquer, periódica, não linear, a partir de fontes senoidais ou cossenoidais que nos interessam. E construir essa conexão com a carga e fazer, por exemplo, uma obtenção de uma corrente que vai circular aqui com a carga, uma potência e assim por diante. É um processo trabalhoso, mas como vocês viram aqui na planilha, a gente às vezes não precisa de muitos termos. Por exemplo, aqui com 3 termos, a gente já consegue ter uma boa noção, uma boa ciência, já que esses termos aqui, eles tendem a diminuir consideravelmente de valor. E 3 termos nessa expressão, aqui a gente está falando do termo 1, termo 2, termo 3. Aqui veio só até 6, VK de 6. Então a gente só precisou trabalhar com esse e esse. E a gente já sabe como fazer cálculo de valor eficaz e viu que não é tão complicado assim. Ok? Bom, então quando a gente vai lidar com casos mais particulares dessa situação, um desses casos que é muito comum em eletrônica é você ter a fonte de tensão senoidal, certo? Só com a fundamental, você observa aqui que só tem a n igual a 1, tá? E uma carga não linear, modelada através da parcela CC, mais os termos harmônicos que compõem essa corrente nessa condição. Então você observa que a potência, a partir daquela equação originária, para uma tensão e uma corrente qualquer, não lineares, vai se restringir a um caso mais simples, porque os demais termos dessa parcela aqui da tensão, né, os demais termos que seriam somados aqui, né, eles não existem. Eles vão ser zero, certo? Todos esses termos aqui que existiriam seriam zero. Tá? Então, quando você opera isso daí, você vê que está aqui o zero e está aqui o zero dos demais termos em tensão. Okay? Isso leva a uma simplificação. A potência, nesse tipo de caso de uma fonte senoidal e uma carga não linear, ela é dada única e exclusivamente pela fundamental. Né? O valor de pico da fundamental vezes a corrente de pico da fundamental dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo entre essas duas tensões e correntes. Né? O ângulo da tensão da fundamental menos o ângulo da corrente da fundamental. Outra forma de você enxergar isso é através de valor RMS. Então simplifica bastante. Algo que em teoria era complicado, que é carga não linear, virou uma condição muito mais simples de ser resolvida. Bom, nesse conceito, já que a gente está falando de características não lineares da tensão ou da corrente, introduzido esses conceitos de distorção harmônica total, taxa de distorção harmônica, né, definido por essas expressões, onde você contabiliza todos os valores RMS, exceto a fundamental, né, n diferente de 1. Então aqui está sendo contabilizado todo o valor RMS, toda a corrente RMS de todos os termos harmônicos e sendo verificado com relação à fundamental. Observe que se a gente tiver uma senoide perfeita, uma corrente senoidal perfeita, aqui vai dar zero, né? Então a gente teria uma taxa de distorção igual a 0%. Ao passo que quando você começa a ter valores aqui, por exemplo, de quinta harmônica, de sétima, de nona e por aí vai, essa parcela aqui começa a ter um peso e ele é mensurado com relação à fundamental
da nossa componente da corrente, certo? Outra forma de você enxergar isso daí é uma simplificação dessa raiz, é por meio dessa outra expressão. Bom, aqui a gente pode introduzir alguns conceitos no simulador, tá? Aqui o autor ele resolve colocar no Spice. Eu vou mostrar para vocês no PSIM. Bom, então eu vou pegar aqui o PSIM, vou criar aqui um mesmo projeto novo, tá? E botar de forma bem similar o que o autor está colocando. Uma fonte, né? Amplitude sendo 10 volts, frequência sendo 60 Hz. Então, amplitude 10, 60. Vou colocar para exibir aqui esses valores. Uma carguinha resistiva, aqui com o mesmo valor, 5. Exibir. Colocar aqui referência. E o PSIM ele é bem interessante porque ele tem vários elementos, por exemplo, power, control, tá? Tem vários pontos de medição, tá? Fonte de corrente, fonte de tensão. Cabe ao estudante a investigar um pouco o que ele interessa mais. No meu caso aqui, eu quero fazer uma probe de tensão, aqui, e quero introduzir aqui uma probe de corrente. Eu posso vir aqui pelo menu superior, ou posso vir aqui pelo menu inferior, tá? Current aqui. Aqui a gente pode definir como sendo VO, e aqui como sendo IO. Então aí nós vamos colocar aqui o controle de simulação para rodar isso aqui durante um certo tempo, por exemplo, 10 milissegundos, vou botar aqui 30 milissegundos. Tá? Então vamos colocar para executar. VO e IO. Beleza, né? Então os resultados são parecidos. Então aqui eu posso manipular aqui a espessura de linha, né, da curva. Posso aumentar aqui a fonte para 14, ficar algo mais visível. E posso também, por meio dessa parte, introduzir aqui operações matemáticas. VO, por exemplo, vezes IO. Adicionar, e aqui eu vou ter a potência instantânea dessa forma de onda, certo? Posso aumentar aqui a espessura do traço. Belezinha aí. Então a gente tem nesse tipo de forma de onda o produto VO e IO correspondendo a esse tipo de potência. Tá? É interessante que a gente pode aqui já extrair alguns valores. RMS. Posso clicar aqui, ele me extrai aqui o valor do RMS do VO. Nesse caso aqui a gente lidou com 10 volts de pico. Então se eu vier e fizer o cálculo 10 dividido por raiz de 2, né, vou fazer aqui embaixo aqui, só para dar os valores corretos, né? 10 dividido por raiz de 2, 7.071. Ele está calculando 7.116. Então está mais ou menos próximo aí do que é. Tá? Do IO também. E aqui a potência média do que a gente está esperando. Como eles estão em fase, então o nosso cálculo aqui seria esse valor aqui, né? Tensão eficaz vezes a corrente eficaz circulante aqui por esse resistor. Tá? Bom, nesse caso aqui a gente vai calcular aqui como sendo o quadrado, potência eficaz, V2 sobre R. Então, vezes 1 sobre 5. Então, dá 10 watts. Tá? Aqui ele está calculando RMS, nos interessa é média. Tá aqui, ó, média de VO. Tá? Não faz muito sentido você calcular RMS do P de T. Tá? Então, aqui a gente está calculando VO, aqui 10 watts aproximadamente. Tá? Ele vai sempre existir algum erro residual, porque a gente não está calculando por muitos períodos, né? Aqui a janela encerrou bem aqui, era para ser dentro desse período, né? Na verdade, desse começo até esse ponto aqui, aí daria o cálculo bem mais redondo, correspondentemente. Beleza? Bom, vamos tentar colocar aqui, para ele fazer o cálculo da média, a média móvel aqui ó, em torno desse VO e IO. Então eu clico aqui em cima, eu tenho esses parâmetros, vou removê-los, e bem aqui eu tenho mais funções. Por exemplo, raiz quadrada e, por exemplo, moving average ou average periódico, né? a função média periódica. Então, se eu introduzir essa função aqui, VO e IO, e fizer aqui o período, nesse caso aqui,
16,66 mili. Vou adicionar. Ele vem em 10, né? Aí fica nesse entorno, certo? Está calculando. Se eu resolver colocar mais períodos aqui, você vai ver que ele vai ficar em torno aqui desse valor. Só aumentar aqui o número de períodos. Então, vou aumentar aqui para 9. Vou rodar de novo. Tá aí, ó. Então ficou garantido aqui os 10 watts. Tá? Posso utilizar aqui, por exemplo, a integral, a média móvel, só para a gente ver aqui como é que ele vai se comportar. Tá? Então vou introduzir aqui moving average, somente esse termo. DD. Okay. Você vê que ele vai tenta convergir aqui para esse valor de 10. Né? Okay. Então é uma ferramenta bem poderosa para auxiliar a enxergar o funcionamento, o projeto, e a gente vai ao longo dessa disciplina, desse curso, usar bastante esse simulador, ou os outros simuladores aí que a gente tem acesso. Beleza? Então quando a gente volta aqui para a nossa apresentação, basicamente é isso que a gente está enxergando. Tá? E se eu fizesse a integração dessa potência, eu iria exatamente ver essa energia, né? Que você vê que ela cresce o tempo todo, uma vez que você está o tempo todo disponibilizando potência para essa carga. Outro uso que a gente pode fazer desse simulador, né? A gente pode construir uma fonte pulsada e observar esse efeito aqui numa carga RL, certo? Vamos fazer isso aqui também lá no nosso PC, né? Então aqui eu posso deixar a nossa simulação aberta e posso vir e colocar aqui outra simulação para rodar em conjunto. Dois circuitinhos rodando em conjunto. Também aqui tem elemento Power RL, tem uma cargazinha RL aqui. E novamente eu quero ler corrente e ler tensão na carga. Então vamos fazer essa conexão, manter aqui o referencial e parametrizar. Né? Então aqui, como é o SPICE, essas informações aqui são as seguintes: V1, tensão no patamar 1, tensão no patamar 2, delay, tempo de subida, tempo de descida, largura do pulso e período. E aqui os valores, né? 2 ohms e 10 mA. Então vamos fazer esse preenchimento aqui dessas informações. Né? Ok, então aqui 2 ohms, 10 mA, beleza. Vamos exibir esses valores. Aqui a frequência é 1 dividido pelo período, que é 20 mili, ok? Aqui a relação de razão cíclica é 8 por 20, 8 mili por 20. A vantagem que eu vejo aqui no PSIM é que você pode introduzir essas operações matemáticas simples, ele sai calculando muita coisa para você. Tá? E a tensão pico a pico é 20, partindo com offset igual a 0 e sem atraso de fase. Tá? Então aqui vai ser o meu IO2 e aqui o meu VO2. E vamos ver essa mesma informação aqui no simulador. Okay? Então aqui não me interessa mais isso. Tchau. IO2, VO3. Beleza. Alterar aqui as propriedades das linhas, né, dos traços. Ok. E aqui da potência. VO2 e IO2. Aqui é VO3. Pronto. Então está aí a potência média, né, disponibilizada aqui, tensão corrente, certo? Então basicamente você vai ter uma parcela CC da tensão e uma parcela CC aqui da corrente que vão efetivamente ser transferidos só para ser dissipada aqui no resistor. Bacana, né? Você vê que bem simples, bem rápido, você pega esses conceitos e aplica aqui nos softwares. Bom, outro ponto interessante de notar é que nesses softwares a gente pode fazer a análise de Fourier e ver as componentes individualizadas que existem. Tá? Esse aqui é o resultado da análise Fourier para o PSPICE, tá? Desta forma de onda aqui da corrente, certo?
Se a gente quiser fazer aqui, a gente pode fazer algo similar, né? Análise performa FFT. E aí ele sai fazendo a FFT de todos esses termos que a gente tem. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui nesse eixo a frequência, né? E aqui a gente tem as amplitudes, né, de cada componente. Frequência e as amplitudes, respectivamente. Tá? Então, por exemplo, nessa frequência aqui, ó, aqui é aproximadamente 100 Hz, VO2, VO3 e a média AVG. Então a gente pode remover, tem muita informação aqui, a gente pode remover e deixar só o essencial. Por exemplo, da corrente. Eu vou remover aqui VO3, aí a FFT somente do VO2. Então o patamar maior aqui é a da fundamental, que é 50 Hz, né? Aqui aproximadamente 2. Aí para o termo de segunda harmônica, aproximadamente 0,78, tá? E assim por diante. Termo aqui de terceira harmônica, termo aqui de quarta harmônica, e assim por diante. Tá? Então é bem completo esse software aqui. Tá? Isso tem também no Spice, tem também nos outros softwares, mas aqui é só mostrando como é que é utilizado aqui no P5. Tá? Vamos só comparar aqui o valor nos 50 Hz, né? Que é a fundamental. Tá aqui 50 Hz, está dando 2, né? Aproximadamente 50 Hz. Componente Fourier 3.2. Componente normalizado aqui é 1, né? Ele normaliza todo em cima da fundamental, no caso da harmônica. Né? Agora está dando uma discrepância aqui, né? O componente Fourier está dando 3.2 e aqui está dando 2. E R1, componente DC está dando 4. Aí o componente CC que está dando praticamente 4 também. Né? Ver se tem mais alguma propriedade aqui. Análise, FFT. Eu queria ver se ele limitava aqui o número de harmônicos, né, para ficar mais claro de observar algumas propriedades. Às vezes tem muita informação, aí fica difícil de observar esses valores. Bom, pessoal, com isso a gente apresenta, né, os resultados do PSpice, Orcade PSpice. Depois eu posso mostrar para vocês esses resultados também em outras aplicações, bem como aqui do P5. Tá? São softwares com suas características, cada um apresenta um resultado com as suas próprias características. Às vezes o gráfico de um pode ser mais interessante para exibir do que o gráfico de outro, mas enfim, cada um tem seus prós e seus cons. Tá? Isso aí vai muito da necessidade do que o aluno, do que o projetista vai precisar para a sua aplicação. Mas no geral são softwares bem úteis e é interessante que o profissional ele tenha esses softwares à sua disposição. Tá? Com isso a gente conclui essa parte do capítulo 2, tá? Essa revisão. Eu deixei uma série de atividades para que os alunos eles possam fazer uma série de exercícios matemáticos, exercícios de simulação para ele se ambientar com essas ferramentas. Ok? Eu espero que tenham gostado. Tá? Desculpe qualquer falha e até a próxima. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.